Abra sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 17 e 18. Apocalipse. Capítulo 1. Versículos 17 e versículo 18. Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga espera um pouquinho. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Amém? Relato de João sobre tudo que ele viu arrebatado na ilha de Patmos, de como se concluiria a história da humanidade. João relata, no versículo 17: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, que a tua palavra é esse dia de festa, em que comemoramos a tua ressurreição, e como cantamos porque tu vives, podemos crer no amanhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque, como disse o teu filho, não somos merecedores do teu amor, da tua graça, mas é através da tua graça mesmo, Pai, que ninguém merece, mas aquele que não merece recebe, porque a tua graça é melhor do que a vida. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, usa cada alegoria, cada palavra, cada vírgula, para falar algo aos teus filhos e filhas, Pai. E que saiamos daqui, Pai, prontos aos desafios, acusações, a tudo aquilo, Senhor, que possa vir, contrário mesmo, Pai, aquilo que tu tem militado para nós. Alguns, Pai, não entendem, alguns, Pai, com inveja, alguns com mentira, alguns, Senhor, filhos, Pai, de Belial, muitas vezes encontramos em vários pontos do dia a dia e tentam nos tirar a paz, Pai. Mas nós somos filhos daquele que tem a chave até do inferno, para que a vida sempre seja exaltada e a morte seja repreendida, em nome de Jesus. Amém? Olha para quem estava do seu lado e diga: sai morte, vem vida. Fala assim, tira um sorriso dessa cara aí, com essa cara de carranca, cara feia. Tira um sorriso aí, Deus do céu. Se você vê que se um crente é cheio do Espírito Santo, olha para a cara dele. Quanto mais carrancudo, cara feia, pode crer que está longe, porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio do amor de Cristo. Aleluia. Vamos lá, gente. João, então, escreve, no versículo 19, então o Espírito do Senhor diz para ele, escreve, João. Ele escreve e relata essas coisas. Agora, o que João viu e o que ele está mostrando aí? No versículo 17, assim, quando eu ouvi, caí aos seus pés morto. Aqui o apóstolo João, gente, ele está tendo uma visão gloriosa de Jesus, ressurreto. A glória de Cristo é tão intensa, queridos, tão majestosa, que João não consegue suportar ficar em pé. Ele narra que ele cai como um morto, ou seja, ele desfalece, Rafael, ele perde as forças. Isso mostra para nós o quê? A santidade e a majestade de Jesus. Você pode dizer isso? O meu Jesus é santo. E põe a mão na sua cabeça e diga, e ele é o meu rei. Que ele seja exaltado todo momento da nossa vida. Segundo ponto que João deixa claro aqui quando narra esse fato, ele diz, então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo.
Jesus, cheio da graça e do amor, toca João e conforta. Diga, o Senhor tem te tocado e Ele há de confortar. Diga isso para alguém. Mão direita na Bíblia, gente, representa autoridade e poder. Toda vez que fala mão direita, minha destra, é autoridade e poder, Eduardo. Mas aqui, veja só, Jesus usa a mão direita para consolar. Rosana, ele não usa para julgar. Pelo contrário, ele diz para João, não tenha medo. Isso revela o cuidado e a ternura de Cristo, mesmo em sua glória. Então o Senhor, mesmo sendo majestoso, mesmo cheio de poder, mesmo cheio de autoridade, de majestade, Ele olha para nós como os seus mais queridos. Segundo ponto, que você pode ter certeza que é Ele sempre terá a última palavra. João relata o que ele viu e é verdade, onde Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Essa frase, gente, mostra a eternidade de Jesus. Letícia, ele dizendo, antes de tudo eu estava. E Eduardo, depois de tudo eu estarei. É uma afirmação que ele em Deus se coloca como o alfa e o ômega. O hino da conversão da pastora. Ó, alfa. Tem alguém da minha época aí? Ômega. Vamos, Silvia, me ajuda. Cristo, Filho. O que a gente tem que fazer todo dia? Ó, vem. Se Ele é o começo, se Ele é o fim, se Ele sabe de todas as coisas, é a Ele que nós temos que recorrer. João também relata que Jesus afirma, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aqui, João deixa claro o coração da mensagem do Evangelho. Jesus afirma com toda a autoridade que morreu na cruz, mas ressuscitou, e agora Ele vive eternamente. Diga bem alto, a morte não pôde deter o meu Jesus. Diga isso bem alto. A morte não pôde deter o meu Jesus. Por que você está dizendo isso bem alto? O que estiver morto aparentemente na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, você declara, se Jesus ressuscitou, Ele pode ressuscitar tudo em volta de mim e em mim também. Quantos podem glorificar e dizer, essa palavra é boa? E por último ele diz, e tenho as chaves da morte, em algumas traduções aí pode estar do Hades. Tem alguma tradução aí do Hades? Inferno em grego, né? Essa é a parte poderosa, gente. Né? Ter as chaves significa o quê? Ter autoridade total. Jesus está dizendo, agora quem manda sobre a morte e o inferno, quem é? Sou eu. Sou eu. Então você pode encontrar a pessoa no mais profundo abismo do inferno. Se ela olhar, se arrepender e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O diabo fecha a porta do inferno na vida daquela pessoa, restaura ela, transforma o coração dela. Ela passa a ter novo testemunho, ela passa a ter nova vida em Cristo. E aonde haveria morte e destruição, graça e salvação. Eu posso ouvir um glória a Deus? Antes, o diabo tinha o poder de manter homens presos na morte e no medo. Você pode ler em casa e anotar, se quiser projetar, Hebreus 2,14. Mas agora Jesus tomou esse controle. Ele é o Senhor da vida e da eternidade. Ninguém mais morre ou vive eternamente sem autorização de Jesus. É Ele quem tem as chaves, ou seja, Ele abre e Ele fecha quando Ele quiser. Inclusive, o destino eterno das almas. Explicado os versículos de Apocalipse, de coisas que ainda estarão acontecendo. E nós somos o povo do livro inteiro.
E eu não sei como está começando a sua vida, nem como está o meio da sua vida, mas nós estamos lendo o final. E você pode dizer bem alto: no final, vai dar tudo certo. No final, vai dar tudo certo. Eu trouxe hoje, para ilustrar essa palavra, um quadro que se encontra-se na França. Não sei se os irmãos aí podem projetar. É um quadro que está no Museu do Louvre, não é a Mona Lisa, mas não é tão famoso, mas é um quadro, pode apagar a luz aqui, isso. É um quadro, se puder apagar tudo. Está bem fraquinho, né? Ah, não, aqui na frente. Aí pode deixar aceso. Aqui na frente é que está... Aí pode deixar, pode deixar. É um quadro que está lá no Museu do Louvre. Isso. Pode acender a luz do salão, não vai ficar muito escuro. E o nome desse quadro chama-se Xeque-Mate. Quem aqui já jogou xadrez? Aconselho a todos os jovens juvenis jogarem xadrez. Eu fui campeão de xadrez 3 vezes consecutivas na Olimpíadas no Colégio São José. Xadrez não é um jogo fácil, mas é um jogo que trabalha a nossa mente. É um jogo tão interessante que você pode jogar sozinho. Você pode jogar você contra você, o jogo de xadrez. Do lado de cá, irmãos, você tem a representação do inimigo, não é? O diabo. Do lado de cá, você vê o homem. E aqui você vê um anjo. E o interessante desse quadro, não sei se vocês viram na internet, até a explicação, é que na Olimpíada de Munique, os jogadores, os enxadristas lá que ganharam as Olimpíadas, foram ao Museu do Louvre. E passando, olhando esse quadro, alguns acharam interessante e continuaram fazendo a excursão no museu com o guia do museu. Mas chegando lá na frente, em uma das galerias, bem distante, estava faltando um integrante, pastor Rodrigo, do grupo. E aí o guia do museu, que é o responsável, voltou correndo para ver onde estava aquele integrante. E ele estava de frente para esse quadro parado. E aquele guia veio e falou: vamos embora, rapaz, já está todo mundo lá na frente. E ele falou: não podemos sair daqui agora, tem um problema com esse quadro. E aí o guia falou: qual é o problema? Ou a gente muda o nome do quadro, ou a gente pinta ele de novo. E aí o guia do museu falou: por quê? Porque o nome do quadro é Xeque-Mate. Quem nunca jogou xadrez, toda vez, o objetivo do jogo é destruir o rei. Quando você derruba o rei, acabou o jogo. O objetivo de quem está defendendo é não deixar o seu rei pressionado. Então você ataca quem está perto ou usa uma barreira com outra peça para não deixar chegar perto do rei. E toda vez que uma peça do inimigo chega perto do rei e tem alcance para destruí-la, porque cada peça come de um jeito, né? O peão come na vertical, o cavalo come em L, a torre come na horizontal ou na vertical, o bispo nas diagonais, cada um. Depois eu posso até ensinar aí quem quiser jogar xadrez. Quando o rei está ameaçado, aquele que está atacando tem a obrigação de dizer xeque, ou seja, o rei está em xeque. Se você não mover ou proteger ele, eu vou matá-lo, por isso, Xeque-Mate. O nome do quadro é Xeque-Mate. E aquele rapaz, olhando para o quadro, diz: a gente não pode sair daqui enquanto não resolver esse problema. E aí o guia do museu fala: mas por quê? Ele falou: porque o rei ainda tem mais uma jogada. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Talvez o diabo possa estar olhando para o tabuleiro da sua vida. Talvez você possa estar olhando para o tabuleiro como esse homem com a mão na cabeça. Mas o rei ainda tem mais uma jogada na sua vida. Sempre ele terá mais uma jogada. Eu quero dizer para os irmãos que, analisando, orando, pedindo a Deus algo além do que isso nesse quadro, o Espírito Santo falou comigo e me mostrou, não, até que há um xeque-mate. E eu quero trabalhar 3 perspectivas desse quadro, da palavra de Deus, que pode nos ajudar a sair daqui hoje com um coração compreensivo e mais aberto para aquilo que Deus tem para nós. Como eu disse, o tabuleiro
são as decisões. O tabuleiro são as nossas escolhas. Cada peça que o enxadrista joga, Márcia, ele escolhe a direção, a posição em que peça jogar. E cada um de nós acorda todo dia. Eu quero matar a sua curiosidade. Quem está com o Google aberto aí, tem internet? Coloca aí para mim, Burline, aí, ó. Quantas decisões um homem natural, em média, quantas decisões, quantas escolhas um homem natural, em média, faz por dia? Pesquisa aí no seu Google. Aí. Então, o tabuleiro, ele significa as escolhas que fazemos durante o dia. Muitas vezes, lá na frente, na vida, em média, 35 mil. Então, esse tabuleiro significa as nossas escolhas. Por dia, você faz 35 mil escolhas. Escolhas de pequena grandeza e de enorme grandeza. De escolher a cor da camisa, a quem eu vou casar. Se eu peco ou se eu não pego. Se eu perdoo ou não perdoo. Se eu falo de alguém ou não falo. Se eu oro ou não oro. Todo dia fazemos, em média, 35 mil escolhas. E falando, então, do tabuleiro, eu quero lembrar da visão do homem. Abra sua Bíblia em Lamentações 3, versículo de número 39. Lamentações 3, versículo de número 39. O tabuleiro, na perspectiva do homem, se resume aí, ó. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que o homem vivente se queixa? Leia bem alto a resposta, gente. Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. É a nossa escolha que lá na frente vai dar fruto. Escolhas boas darão bons frutos. O Senhor chega diante do homem, em Deuteronômio, diz: eis que coloco na sua frente 2 caminhos. Um caminho de bênção e um caminho de maldição. Escolhe o de bênção para que viva. Bem, se o caminho da bênção traz vida, o caminho da maldição traz morte. Então, quando nós analisamos o homem baseado nessa palavra, as escolhas daquilo que fazemos, elas devem ser pautadas à submissão de alguma coisa. E essa coisa chama-se o Espírito Santo. O segundo ponto desse xadrez aí, desse quadro, coloca aí, filho, desse quadro que a gente olha, é que realmente há um checkmate aqui. Por que há um checkmate, pastor? Quando o homem decide ele mesmo olhar as circunstâncias da vida dele e querer defender o seu rei, e aí esse rei pode ser uma opinião, esse rei pode ser uma vontade, esse rei pode ser uma tentação, esse rei pode ser qualquer coisa que simbolize a escolha do próprio homem e das coisas que ele quer, que ele deseja. Esse rei aqui do tabuleiro, em que o homem controla, não é o rei da eternidade. Aliás, eu nunca vi o homem tentando, ultimamente, controlar o rei, dando ordem para o rei, dizendo the king, the power, usando Deus em várias línguas, de várias maneiras, dizendo que ele controla o próprio Deus. Essa semana eu conversei com um homem que disse que nunca fez teologia, mas ele conhece toda a Bíblia, e que ele conhece muito mais do que muitos pastores, e isso não é impossível. Mas ele fez uma afirmação, que ele conhece tudo que está no coração de Deus. Aí eu falei: meu amigo, então você é melhor do que eu. Porque o dia que o homem conhecer Deus, não digo nem tudo, mas o dia que o homem conhecer isso de Deus, Deus deixa de ser Deus. Porque ele é soberano, ele é majestoso. João, que escutou e viu Deus face a face, não sabia de nada em Apocalipse, teve que registrar tudo. Então a nossa sedução, algumas vezes, é fazer do rei que deve nos governar
é fazer dele algo que eu possa governar e colocar ele no tabuleiro do xadrez e tentar dar ordem a ele. Diga para quem está ao seu lado, é Deus que governa. Submeta-se a ele. Então, nessa Páscoa, eu quero te dizer, para de querer entender Deus. Para de querer explicar Deus. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de você nem de mim. Ele é Deus e pronto, acabou. Ele faz o que Ele quer. Ele fecha a porta, Ele abre porta. Ele chama a morte e Ele traz vida. Ele mata e Ele ressuscita. Ele pode fazer todas as coisas. A única coisa que a gente pode fazer é se debruçar na presença dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, socorra-me. Então esse homem está vivendo, sim, Breno, um checkmate. Porque a mão dele está na cabeça e os olhos dele fitos nesse rei aqui, que é o rei terreno, é o rei construído com as suas convicções. E a gente vê na Bíblia homens e mulheres que construíram seu próprio Deus e terminaram, Rosângela, dando, como diria minha mãe e meu pai, com um burro na água. Davi conhecia tanto a Deus que ele fez o que ele fez com Urias. Os irmãos de José conheciam tão a Deus que fizeram com José o que eles fizeram. Caim conhecia tanto a Deus que fez o que fez com seu irmão. É um perigo querer governar Deus. É um perigo colocar o tabuleiro da sua vida focado em Deus ser submisso àquilo que você quer. Ele é o Senhor. Ele sabe de todas as coisas. É lógico que eu submeto a Ele, eu oro a Ele, eu entrego meus projetos e sonho a Ele. Mas eu aprendi com o Mestre que no final seja feito a sua vontade. Assim na terra como no céu. Não, as pessoas estão determinando. Se Deus não fizer isso, Ele não é Deus. E um dos hinos últimos que surgiram, né? Não são últimos, eu sei, para o Ministério Louvor, mas para mim é o último, né? Assim: dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber. Para mim é o último, Dudu. Da água da fonte da vida. Agora, ó. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus. Vai vocês. Eu gosto dessa parte, ó. Do crente ao ateu. Nós podemos entrar assim em checkmate, Gilson. Quando a gente não deixa Ele que conhece, sabe todas as coisas, governar. E eu quero confessar algo: se tem alguém aqui nessa igreja hoje, que tem a sedução de muitas vezes fazer isso, sou eu. Porque o pastor tem que ter resposta para tudo. O pastor tem que fazer tudo. O pastor tem que conhecer de tudo. O pastor tem que realizar tudo, quando na verdade não. O pastor só aponta o caminho. Pessoal, esse é o caminho, vamos seguir por aqui. Mas há uma sedução interior de cada um escolher seus próprios caminhos. Por isso que o autor de Lamentações: porque, pois, se queixa o homem que está vivo? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Porque se Deus tem um caminho para nós, Ele tem um alvo, pastor Rodrigo, onde chegarmos. E pecado do aramaico significa o quê? Errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, quando eu faço do meu caminho, da minha jogada, da minha escolha, das minhas decisões, aquilo que eu penso ser melhor, antes de ouvir o que Deus acha que é melhor. Isso, Bento, obrigado. Então, nesse ponto, o quadro poderia se chamar de checkmate. O segundo ponto que a gente olha aí e vê muito curioso, né? E eu registrei aqui, é o diabo. Com aquele olho altivo dele, que dá vontade de furar, com a mãozinha no queixinho, com a rainha na mão, que a rainha é quase uma peça livre no jogo de xadrez, ela movimenta
para onde ela quer e do jeito que ela quiser. Ou seja, a maior defesa do rei é a sua rainha. Dizendo, e agora o que você vai fazer? Olha para quem está ao seu lado. Dá uma sacudida nesse irmão e nessa irmã. E diz, não tenha medo do diabo. Levanta a mão direita ou esquerda aí a que você quiser. Foi-te dado pelo Senhor toda a autoridade nessa terra. Para curar, para profetizar e para expulsar demônios. O diabo não tem força contra a tua casa e a tua vida. É só não deixar brecha. João, não você, João relata no capítulo 8, na parte B do versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única paternidade, Renato, que a Bíblia atribui ao diabo é da mentira. Então põe a mão no seu ouvido. Fala, Senhor, ressuscita as verdades mais profundas do teu reino para a minha vida. Toda a mentira do diabo que tem vomitado, falado, dito, tentado destruir sonhos e visões, tira a mão agora e diga, sai em nome de Jesus. É a palavra dele, do Senhor, que é a verdade. E o diabo tenta, como está ali no quadro, tenta seduzir, tenta dizer que há algo. Agora, quando o quadro é uma mentira, Bonini, quando é um quadro, o quadro não é um checkmate. Quando esse autor do xadrez detectou que ainda há uma jogada. Mas não é a jogada desse rei que eu quero falar. Há um personagem nesse quadro, pastor Rodrigo, pastor Lucas, pastor Tiago, que está ali, pastora Janaína, e que parece que ele não tem muito o que fazer. É? Quem é, gente? Quem é, gente? O anjo está com aquela cabecinha, a mão cruzada, demônios, verdugos dos lados, aquele que parece como um leão, né? Pedro diz lá na sua carta, o diabo, o vosso adversário, fica como um leão, esperando uma brecha. Sede sóbrios e vigilantes. E é isso que eu quero dizer. O Salmo 91, você pode abrir aí? No versículo 11, fala algo muito tremendo para nós nessa noite. E eu quero concluir com isso. Salmo 91. Alguém pode ler bem alto? Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Quer ler o 12? Bota aí, Boninho. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por que que aquele anjo não pode fazer nada? Está de braços e mãos ali atadas. Cadê o quadro? Ajuda, Bonino, teu pastor está te dando trabalho hoje. Por que que ele não pode fazer nada? Porque aos seus anjos, ele dará ordem ao teu respeito. Acho que você não entendeu e eu vou resumir. Apocalipse 1, 17 e 18. Tudo que explicamos revela que Jesus é eterno. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá, ele é glorioso. Posso ouvir um glória a Deus? Ele é vitorioso sobre a morte, tem autoridade suprema. Ele venceu a cruz, ele ressuscitou e agora tem o controle total sobre a eternidade. Não precisamos temer, porque quem tem as chaves da morte e do inferno está do nosso lado. Mas precisamos reagir. Ele dá ordem a teu respeito. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, me invocar diante do tabuleiro da vida. Quantas vezes, não vou falar de você, eu fico mais focado nos problemas, fico mais focado em querer sair do checkmate do inimigo, quando na verdade as minhas soluções terrenas podem, e minha inteligência humana podem dar em nada. Mas no momento que eu e você dobramos e falamos: Senhor, os seus mensageiros, envia da tua parte algo. Pode ter leão, pode ser fogo na fornalha ardente, pode ser cruz, não vai parar, porque o Senhor tem a última palavra na minha vida e na sua vida. Quero te desafiar nessa noite. Quero concluir esse sermão dessa forma. Talvez o diabo tenha dito, checkmate, tenha pintado uma pintura feia na sua vida, ou quem sabe, eu e você mesmos pintamos uma pintura feia com as nossas escolhas. Mas hoje é noite da gente se debruçar sobre nós mesmos e dizer: Senhor, faz tudo novo. Eu não quero mais olhar para o tabuleiro e tentar resolver.